Tá começando mais um Hangout da Revolution pra vocês, Uhum. tá? E hoje a gente vai ver um assunto que não é necessariamente a ver com a aula de desenho, né? Mas seria um extra, assim, que o pessoal tem me pedido, que são algumas ferramentas do Photoshop que eu uso, certo? E daí eu vou tomar nota aqui do lado, depois salvo isso e posto lá nos grupos, tá? Mas primeira coisa que a gente tem que saber, assim, é essa pequena ferramenta aqui, essa pequena interface que tem, que é o lance dos layers, tá? As camadas, assim, que ajuda muito a gente a organizar a nossa pintura, assim, e criar um negócio que vocês vão ouvir falar por aí chamado de máscaras, assim. Eu não uso muito isso, assim, porque eu não pinto muito no meu trabalho, mas eu tenho um jeitinho aqui que é bem fácil de fazer e daí talvez venha ajudar vocês, tá? Então, para começar, assim, eu queria falar da ferramenta Laço, certo? Essa aqui, ó, de seleção, que permite a gente selecionar desse jeito aqui, ó, tá? E daí tudo que eu fizer aqui vai ficar contido nisso aqui, certo? Naquele layer específico ali que foi feito, tá? Claro que a imagem aqui tá com uma resolução bem podre, mas tudo bem, é só pra não ficar lagando junto com a transmissão do vídeo, né? E minha internet está instável, beleza. Obrigado pelo aviso, Zoom. Mas, enfim, tem essa ferramenta aí, e é para acionar ela, a gente usa a tecla L, tá? Se tiver L e ferramenta laço, certo? Essas daqui, ó, certo? E daí tem dois tipos de laço que eu uso, que é essa aqui, poligonal, né? Que daí fica. Não sei se era esse o termo mesmo. Mas fica daí quadradinho, tá? E daí também tem a ferramenta assim, ó. Que daí eu acho que é laço tool mesmo. Deixa eu ver ali. Ferramenta laço, ó. Viu? Nossa, sei tudo. Então, para acionar isso, eu aperto a tecla L, tá? E se eu quiser uma ou outra, que são três opções ali, mas eu só uso essas duas, eu aperto o Shift L, tá? Então, só deixa eu anotar aqui. 0, L, Shift L. E vai ficar uma bagunça assim mesmo. Depois vocês entendam, tá? Vocês virem. Não, peraí. Não, vou fazer isso certinho. Fiquei agora com dó. L, laço, tu, tá? E Shift L, tá? Poligonal ou normal, vamos assim dizer, tá? Então, aqui normal. Já temos uma pergunta, professor. Tá, já vejo. Obrigado, Juliano. Na- Juliano é meu assessor de assuntos aleatórios. Professor, tem uma pergunta. Você já ouviu falar de um software parecido com o Photoshop que se chama SciTool? Não, nunca ouvi falar. Na verdade, eu tô pensando em migrar pro ClipPaint, tá? Porque eu não quero pagar mais o Creative Cloud por ano, certo? Tá ficando mais caro. Não é justo isso. É. É, Então, mas até lá eu vou no Photoshop. Tá, então a segunda coisa que eu quero falar é que eu posso, através aqui da minha camada, da minha interface dos layers, eu posso acionar esse botão aqui, ó, que é isso aqui, ó, é um quadradinho assim, ó, algo assim, ó.
É algo assim, ó, tá? E no momento que eu acionar ele, ó, e ficar esse cadeadinho aqui, isso quer dizer que toda parte que estava sendo ocupada no bitmap, ali naquela imagem, eu posso pintar só nele, ó. Eu posso pirar aqui agora já, ó, tá? E daí isso aqui ficou muito mais divertido, rosa, assim. Sei lá, tá? Mas era isso aí. É essa função que eu uso, assim. Por que que eu uso isso? Porque quando eu estiver trabalhando com formas, isso vai evitar que eu misture os meus tons em objetos que eu não quero que sejam afetados por aquele tom que eu estou trabalhando agora, tá? Então, como é que vai funcionar isso? Isso aqui, então, deixa eu desativar agora para poder criar ele aqui. Cria uma máscara, tá? Cria máscara. Bloqueia o layer, vamos dizer assim. Já que ele mostra um cadeado, né? Mas ele bloqueia só para pintar daí naquilo que já tá, o layer já tá ocupando ali a imagem, tá? Eu não sei explicar isso de outro jeito. Tá, mas é tipo, é como funciona pra mim. E por fim, brushes, né? Qualquer brush, na verdade. Mas a gente pode usar Gradient Tool, tá? E daí pra isso vocês podem apertar a tecla G, ó, vai mudar ali, ó, certo? E daí eu vou poder fazer isso aqui, ou isso aqui, tá? Gradient Tool. O que eu escrevi aqui? Peraí. Gradient Tool. Que aqui, ó, certo? Ou eu uso também para dar essa sensação de tons serem atorados de maneira bem suave, eu uso um brush chamado Airbrush, tá? E pro brush tem um macetezinho assim que várias pessoas não se ligam assim no início, né? Daí falam assim, mas daí eu tenho que ir lá mudar a opacidade do meu brush o tempo todo, assim. Já vi pessoas que faziam isso manualmente. Eu fiquei, cara, por que tu tá fazendo isso, certo? Então, daí o negócio é o seguinte, vocês têm as teclas de 1 a 0, tá? No teclado de vocês. E isso aqui vai alterar a opacidade do meu brush. Então, olha só, eu vou apertar agora a tecla 5, tá? E lá na opacidade, ó, vai ficar 5, ó. E aqui diminuiu. Agora eu vou apertar a tecla 0, que daí o computador vai entender como 10. Então, ó, certo? Então, todas essas coisinhas aqui, essas ferramentas, são as que eu uso pra pintar, assim, no máximo, tá? Pra fazer uma pintura bem tranquila, sem muito... Assim... Funciona pras minhas tarefas, tá? Pras tarefas que eu peço pra vocês. Então, vamos demonstrar isso, certo? E daí a gente aproveita e já revisa um pouquinho também o lance das 8 condições de luz e sombra, né? Aquelas cretinas que são super legais, na verdade. Então, aqui, ó, tava com 10 lá, ó, escrevi fraquinho, ó, então eu vou escrever agora com 100%. 8 condições de luz e sombra. Tá? E... Bom, geralmente eu explico com a esfera, né? Mas eu acho que já tem esse exemplo gravado umas 2 vezes, 2, 3 vezes aí nos outros hangouts que tem nos links pra vocês. Eu vou simplesmente criar aqui um cenário com as ferramentas de seleções, tá? De seleção. E aqui, eu me lembrei de mais uma que é útil, que é a ferramenta seleção mesmo, certo? Não a Lasso Tool. Essa aqui, ó.
que tem ferramenta retangular e a elíptica, certo? E eu, para isso, eu aperto a tecla M, tá? M, seleção, e essa seleção ela pode ser, que nem eu falei, retangular ou elíptica, tá? E para tu mudar um ou outro, tu vai só apertar Shift também, que nem no nosso tool. O Shift é tipo uma tecla modificadora, certo? Então, se tu tem uma ferramenta qualquer, assim, e tu quiser uma variação dela, tu aperta Shift e a tecla de novo, que provavelmente vai ir para aquela outra característica da ferramenta, tá? Então tá, vamos aqui. Vamos construir aqui, então, nesse layer aqui mesmo, tá? O fundo do meu desenho, tá? E vamos usar os tons que a gente... Só uma escala de preto e branco, tá? Então aqui, ó, vou pintar tudo isso aqui de preto. Tá? E vou criar aqui um plano qualquer pra gente pôr um objeto em cima dele, tá? Então, um plano cinza, assim, mais ou menos, tá? Eu vou selecionar essa ferramenta aqui, ó, selecionar esse bloqueio, tá? E agora a minha seleção vai estender essa parte aqui, ó, tá? Ou seja, vai pintar tudo isso aqui, ó. Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Vou pintar tudo isso aqui, ó. Mas eu quero que fique só nessa parte desse quadradinho, tá? Então eu vou selecionar aquele bloqueio lá e vai ficar só ali, ó. Tá? Acho que isso é novidade para alguns de vocês, assim, tá? Então só tô tentando trazer, assim, esse processo. Beleza. Então aqui eu já tenho o fundo do meu desenho, tá? E para facilitar certas coisas no meu processo, eu vou criar um novo layer, onde eu vou ter um novo objeto, tá? E daí aqui, por exemplo, eu faria direto aqui, porque eu já estou acostumado, né? Desenhar essas formas básicas. Mas vocês que estão se habituando ainda e estão nesse estágio mais inicial, talvez vocês vão ter que fazer o desenho aqui, né? O estudo da forma básica. E pensar nela 3D aqui, tá? Então, só fiz isso aqui para mostrar para vocês que, na verdade, a gente não tá saindo de nada o que eu vou fazer agora. Mas a minha próxima etapa seria isso aqui, ó. Em outro layer. Selecionar a silhueta desse desenho, tá? E daí dar o tom local daquele objeto, ou seja, a cor do objeto. Deixa eu pensar aqui. Pode ser algo assim. Ficou muito parecido com o negócio. Chão. Um pouquinho mais escuro. Tá? Beleza. Então agora eu tenho um objeto ali, desenhado, que a gente entende pela silhueta que é um bloco, tá? Mas ele é só a silhueta do bloco. Aí a gente precisa pensar nos tons deles, nas dimensões dele, né? Então vamos começar pensando nas duas primeiras condições de luz que a gente definiu na aula, que é a sombra na forma e a sombra projetada, tá? Então, para a sombra na forma, o que eu vou fazer aqui é bloquear o layer que eu desenhei o meu objeto, tá? Vou escrever aqui, objeto. Vocês podem clicar 2 vezes ali e daí pôr o nome, assim, caso vocês queiram se organizar bem, certo? E estando ele bloqueado, eu vou fazer mais ou menos aquela mesma ideia de seleção que eu fiz para o fundo, tá? Vou escolher ele aqui,
vou pegar a face que vai estar sombreada e vou pôr um tom mais escuro aqui. Não tão escuro assim. Assim tá bom, tá? E a gente já começa a entender um plano ali com o efeito de luz e sombra, tá? E para sombra projetada, eu vou fazer um layer abaixo dele, tá? Projetada. Pro Cast Shadow. Que era uma sombra que ficaria algo mais ou menos assim aqui. Tá? Algo assim, digamos. Certo? Peraí, deixa eu ver. Pá. Digamos que esteja tangenciando ali, tá? Não, peraí, vou resolver isso de um jeito mais preguiçoso ainda. Truque aí, pessoal. Pronto, tá. Ninguém sabe agora. Então, bom, já tem as duas aí, né? Então agora eu vou pensar na condição de luz e sombra número 3, que é o Bounce Light, certo? Ou seja, isso aqui, esse plano aqui, ó, essa região aqui, tá refletindo luz, tá? Então isso aqui vai ficar influenciado por esses raios de luz que estão batendo aqui desse plano até lá em cima. Então eu vou pegar o meu objeto de novo, o layer do meu objeto, vou selecionar esse plano aqui. Não assim, vou mais ou menos como eu fiz a primeira vez que eu pintei ele, tá? E vou pegar esse tom mais claro que eu tenho aqui de cinza e vou jogar ele lá. E eu tô usando aqui o Airbrush, tá? Ó, pra criar essa sensação de bounce light ali. Tá? Então a gente tem a nossa sombra ali e agora um certo bounce light. E na sombra projetada isso também vai acontecer. Só que mais aqui, ó. Tá? Acho que ficou muito forte, peraí. Algo assim. Beleza? Aqui a gente não tem um Core Shadow muito definido, né? Mas a gente ainda vai ter a nossa sombra de oclusão, que é aquela onde tem os objetos, que tem quando os objetos se encostam, né? Elas criam um Cast Shadow tão forte, um espaço tão pequeno que não entra luz de jeito nenhum. Então eu vou simplesmente adicionar isso aqui entre o layer do objeto e a sombra projetada, tá? Eu tô tentando assim mostrar o máximo de layers e recursos só pra gente revisar esses caminhos aqui, tá? Mas vocês podem achar outros caminhos diferentes, tá? Então, por exemplo, poderiam fazer tudo no mesmo layer, só usando a ferramenta seleção, tá? Opa. Então aqui vai ficar um pouquinho essa sombra, tá? Beleza. E agora vamos voltar para o nosso objeto e pensar nos planos que estão iluminados. E agora eu vou selecionar a parte dele que está iluminada, tá? Vou dar um tom mais claro para ele. Vou pegar esse branco aqui mesmo. Vou aumentar meu brush bastante e diminuir a opacidade dele ali, tá? Por aqui 5, tá? E eu achei que esse plano de cima ficou muito claro. Eu quero que ele seja o meu half tone dessa imagem aqui, tá? O meu meio tom. Então eu vou pegar ele, pegar um tom que já está na minha pintura ali e dar uma esmaecida nele. Só para deixar nítido que as minhas 3 dimensões, né? Então eu tenho 3 tons diferentes, eu tenho 3 dimensões. Que nem eu tinha
três dimensões diferentes, três ângulos diferentes para as minhas linhas, né? Então aqui é a mesma coisa. E por fim, vamos botar um highlightzinho ali num canto, tá? É isso aí. Acho que era isso aí que eu queria falar dessa parada toda. Alguém tem alguma dúvida quanto a esse processo aí? Não? Ninguém? A dúvida era só qual que era o teu processo favorito, né, professor? É Da esse, parte do processo. esse aí. Era a sombra? O quê? Era a sombra projetada? Qual que era? Ah, não, a minha sombra favorita era o oclusão aqui, ó. Ah, uma coisa. Ó. Porque sem ela parece que o negócio não tá lá, certo? É, quando você colocou, ficou bem, bem nítido isso, né? É, e daí tu tira e fica estranho. Não sei, não que essa sombra esteja muito boa aqui também. Mas é isso aí. Não tem nenhuma dúvida, não. Tá bom. As minhas dúvidas do Photoshop em si é coisa de pincel, sabe? De pintura mesmo. Ah, tá. Essas ferramentas de seleção me ajudou bastante. Eu não sabia o negócio dos números. Não? Não. Então isso aí é bem útil aí, cara, porque tu vai ter mais controle, assim, do teu brush, né? Vai ter mais tempo também. É, exato. Tipo, por exemplo, eu aqui. Deixa eu pôr aqui. Onde que tá meus brushes? Ai, ai, ai. Tá, ó. Eu tenho umas ferramentas ali que eu já tenho, ó, 20%, 50%, sabe? Então. É isso aí. Tu pode pré-definir isso, mas também daí tu pode também. Ah, se eu quiser alterar ali rapidinho, de boa, certo? Uhum. Então. É. Isso aí. Aí, agora apareceram duas dúvidas no chat, é isso? Deixa eu ver. Marcos. Às vezes fico meio perdido para o cast com o esquema dos gravetos quando tem várias formas em alguns ângulos. Tá, tudo bem, mas daí seria tipo uma forma super complexa assim. Deixa eu ver outra pergunta aqui enquanto você vai falando. Professor, quando você poderia passar aquela parada de como organizar a folha com desenhos de vídeos em questão da importância do detalhamento? Posso fazer isso, sim. Tem alguma forma mais intuitiva de fazer ou só com o tempo mesmo a gente pega? Bom, com o tempo mesmo a gente pega qualquer coisa, né? Mas eu não entendi muito a dúvida. Às vezes fico meio perdido para podcast com esquemas do gravetos. O que eu tento fazer, Marcos, e como eu falo em aula lá, é, por exemplo, só pegar aqui um cilindro, tá? Ops. Vou fazer em outro ali. Vamos pegar um cilindro aqui, tá? E vamos imaginar a sombra projetada dele, tá? Eu poderia pegar cada graveto aqui, né? Pra essa sombra projetada. E pegar outros pontos aqui, ó. Pra achar ele pra mim, ó. Tá? E daí eu faço o cálculo certinho lá. Mas na real, se eu simplesmente fizer algo que imite essa sombra, seja coerente o suficiente com ele, ninguém vai dizer que a tua sombra tá errada, tá? Ela tem que ser suficientemente coerente com a forma que tu tá fazendo, tá? Então é o que eu sugiro, assim. Porque daí fica muito mais prático, certo? Fazer um desenho com sombra projetada. Sem se ater muito no processo todo, assim, esse processo mais matemático, certo? Cara, não sei outro jeito, não.
Pra mim, eu uso os gravetos, assim, pra determinar alguns pontos mais chaves, né? Até mesmo pra determinar o tamanho da sombra do objeto. Mas se for um negócio muito complexo, assim, certo? Tu tenta fazer pelo menos uma blocagem geral com alguns pontos específicos e daí tentar imitar a silhueta na sombra, certo? Acho que já dá pra convencer o teu desenho bastante com isso aí e fica bem mais prático, né? Ah, Eu tentei achar um método mais fácil, também não consigo. mas é só praticar, galera. É a prática, É, exatamente. é só praticar, gurizada. Prática infinita. Não tem, não tem mistério, não. Parece. Dependendo do objeto, vai ficar muito complexo, certo? Por exemplo, eu tive uma tarefa uma vez que eu não vou fazer isso com vocês porque é uma merda. E nunca. Eu não sinto que me ajudou muito, não, certo? O que me ajudou mais foi essa abordagem que eu tento passar pra vocês. Que era fazer isso aqui, ó. E E. Tá? Tá? E daí fazer a sombra projetada dessa bosta aqui. Tá? E daí, ou seja, tu tem que pensar na forma aqui, que vai estar projetada aqui. Tu vai ter que pensar nesse plano. Vai ter que pensar nesse plano, nisso aqui rebatendo aqui. Então é tipo. É um processo bem matemático e chato mesmo. Mas se eu fizer isso aqui, ó. Tipo, pá, fazer uma coisinha aqui, outra aqui, ó. Quem for ver vai acreditar do mesmo jeito, certo? Para uma tarefa de perspectiva, para um professor de perspectiva, assim, eu estaria sendo crucificado no momento, certo? Mas a real é que vocês têm bastante tarefa para fazer. E tem muito artista que aprende desse jeito mais prático, assim, certo? Só tendo essa noção. Mas daí, por exemplo, eu tenho que pegar aqui, ó, essa parte mais básica, pelo menos, pra pelo menos indicar onde que haveria alguma alteração na minha sombra, né? Tá? De, por exemplo, aqui, ó, vindo assim, eu teria uma sombra aqui, ó. E aqui também. Algo assim. Deixa eu ver. Acho melhor tu definir alguns pontos chaves e daí depois achar um meio termo entre esse processo mais intuitivo e o processo que é mais matemático, assim, tá? Pelo menos daí, né, nessa primeira parte, daí tu já vai acostumando o teu olho a entender como é que seria o processo mais correto possível, assim, tá bom? Então, Gabriel falou sobre layouts, aquele negócio de organizar a página. Tá. Então, para as minhas aulas, assim, eu peço bastante tarefa, né? Bastante desenho. E seria legal, assim, que eles todos fossem bem organizados numa página, tá? Então, o que eu peço é que o pessoal atente para alguns detalhes assim sobre o layout da página. Deixa eu me lembrar deles aqui de cabeça. Tamanho, tá? Tamanho do desenho importa. Direção e posição. E também vou pôr assim detalhes, informação, assim. Detalhes. Não. Detalhes. Vou chamar de detalhes. Tá. Então, quando a gente tem uma página lá, se eu tiver um desenho que ocupe esse espaço aqui, ó, tá? E daí eu tenho alguns outros desenhos espalhados pela página. Intuitivamente, a tendência de quem for ver a página vai ser esse aqui, como o primeiro desenho que vai ser visto, tá? Por quê? Porque ele tem um maior tamanho, simplesmente por isso.
Ele vai chamar mais atenção, tá? E essa característica vence de todas as outras, tá? Se eu tenho uma página que tem vários desenhos, tá? Tem vários desenhos e nenhum deles tem um tamanho que se sobressai dos outros, eu estou dizendo que eles têm a mesma importância, certo? Eles são iguais em questão de hierarquia na página. Tá. Então é isso aí. De tamanho é isso que importa, tá? Direção. A direção tem a ver com a silhueta do objeto, tá? Mas também tem a ver com o que a gente entende por o que é a frente daquele objeto, tá? Depende muito disso, assim. Então, por exemplo, se eu tenho um desenho de um carro e ele tá apontando aqui, ó. Isso é um carro, acredite se quiser. Tá? E ele tá apontando pro centro da página. Isso é vantajoso pra mim, tá? Por quê? Porque eu tô mantendo o interesse na minha página. Não tô desviando ela pro outro lado lá, ó. Tipo, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Tá? A não ser que a tua intenção seja levar o observador para uma página seguinte. Daí sim, tá? E também vai contar também a silhueta do objeto, né? Mas eu acredito, assim, que no total o que interessa mais é o que a gente entende pela frente do objeto também, tá? Deixa eu ver aqui mais. E daí a minha é uma tendência, assim, que eu tenho no meu trabalho, assim, pelo menos, e recomendo que o pessoal faça, é de fazer que um desenho direcione o olhar para outro desenho, certo? Acho isso legal, assim, dá um fluxo legal pro olhar da página. Tem uma certa característica de narrativa, assim, também. Se vocês curtem alguma coisa de quadrinhos, isso é um hábito importante, tá? Eu aprendi e fiz aula com ele, né? Então, tipo, mas isso aqui, na verdade, é simplesmente design gráfico, certo? Eu já fui pra lá meio que sabendo isso, assim, porque subconsciente, o caralho! Tipo, tem 1500 estudos sobre isso, tá? Mas, desculpa falar desse jeito, assim, mas é que eu não suporto quando as pessoas falam, tipo, que é um negócio, um feeling interno, assim, não consigo, certo? É uma questão de direção, certo? De composição de página. Então, beleza. Desculpa aí, Felipe, eu usei um palavrão aí, mas sabe que eu curto tuas tarefas e tudo mais, tá mandando bem lá, tá? Ah, é que eu tenho meus problemas com o Feng, mas... enfim, aqui, direção, né? Outra coisa que interessa bastante pra gente é a posição. A posição do desenho em relação aos outros desenhos. Se a gente começa a ter uma tendência de pôr um muito próximo do outro, assim, a gente vai começar a entender isso aqui como se fosse uma mancha só, certo? E daí a gente agrupa eles, tudo bem? Só que não é um agrupamento qualquer também. Existe uma tendência de a gente agrupar eles se eles tiverem características parecidas, ou temas parecidos, ou simplesmente um nível de detalhamento, ou alguma coisa como, por exemplo, esses desenhos têm cor na minha página e os outros não. Então tu vai ter essa tendência de querer agrupar eles, né? Então é uma maneira legal, assim, de criar uma organização na página,
de agrupar os que estão mais semelhantes, assim, e criar pelo menos um sentido de leitura pra gente, certo? Então aqui a gente fez umas bolinhas assim, vermelhadas, e aqui tem esses quadradinhos azuis, certo? Eu já mostro alguns exemplos, umas páginas de sketch minha, assim, tá? E daí, por fim, questão de detalhes, né? Que eu fiquei ali viajando. Será que eu ponho esse nome mesmo? Mas é que eu fiquei viajando porque, na verdade, esses detalhes têm a ver com a quantidade de informação, certo? Que um desenho tem. Então, quanto mais detalhes, mais informação, correto? Maior número de contrastes, assim. Então, a gente vai ter uma página qualquer aqui. E digamos que eu tenho um desenho, 2 aqui, 3. E daí a gente tem um que tem outras informações nele, certo? Eles não competem em tamanho, não competem em direção, nem nada. Estão bem estáticos ali na página, né? E daí esse aqui acaba tendo a tendência de chamar mais atenção, porque ele tem mais coisa para mostrar, né? Ele acaba segurando, inclusive, mais o olho do espectador ali, do observador, na página, porque ele tem mais informação. Isso aqui poderia ser cor também, certo? Digamos, ali eu resolvi fazer um sketch que tem uma aquarela, sei lá, qualquer coisa. Totalmente abstrato esse desenho, tá, pessoal? Mas é isso aí. São essas coisas que eu levo em conta, assim. Elas podem ser vistas em livros de design gráfico, como eu disse, livros que têm a ver principalmente com a ideia de projeto editorial, porque é basicamente como a gente lê uma página, né? Então, depende da tua intenção também de o que tu quer criar com aquela página, assim, certo? Então, tu quer vender um desenho, tal qual, tá, beleza, vende esse aqui, né? E daí tu quer mostrar um pouquinho do processo. Ou tu quer mostrar diversas opções e sem priorizar nenhuma delas, né? Daí talvez esse tipo de layout que seja o ideal, assim, certo? Depende da intenção da página. Deixa eu ver aqui. O que eu posso falar disso? Isso que você acabou de falar, professor, também é aplicável na composição mesmo, né? Exato. Uma peça. Sim, exato, tipo uma pintura, né? Sim, o próprio lance de direção, né? Acho que tem muito a ver mesmo. Cadê? Aqui. Tá, vamos abrir esses aqui. Esse aqui, eu quero abrir. Esse aqui. Gabriel mandou um valeu. Disponha, Gabriel. Eu cliquei em abrir no final das contas ali? Eu acho que não. Peraí. Tá aqui o negócio. Acho que esses aqui aparecem no material online. Ou pelo menos aparece no workbox que eu fiz pra Revo, assim, também. Tá? Então, por exemplo, essa página aqui. Eu até tentei dar mais destaque pra esse cara aqui, pra esse iguana, tá? Mas no fim das contas, todos eles estão meio que com a mesma área na página, né? Então não tem um destaque muito grande. Mas o que eles têm que eu acho que tá funcionando legal aqui é que todos eles estão apontando de um pro outro, né? Então a gente mantém um interesse na página, assim, infinito. Vocês nunca mais vão querer parar de ver essa página, não, brincadeira. Mas é isso aí. Tá. Daí aqui, ó. Aqui eu acho que tem mais a ver com o lance do tamanho
e detalhes. E também tem o lance do agrupamento, né? Por exemplo, esses sketches mais rápidos aqui, eu deixei eles ali naquele canto. Na verdade, tinha um negócio sobrando na página, aquele espaço branco sobrando na página. E daí eu fiquei puto e desenhei ali. Porque eu não quero. Espaços em branco. Não rola, certo? Desperdício de papel, certo? Não vale a pena. Aproveita e desenha lá. Então, por exemplo, é meio difícil dizer aqui qual que é o principal, né, nesses aqui. Mas com certeza esse ou esse, né? Até mesmo porque esse aqui tem um fator que é esse olhar aqui desse bicho. Certo? Olhem lá. Certo? Tá. Então é isso aí. Chama bastante atenção quando tem um olho assim, tá? E também porque também tem um fator daquele que eu falei de direção, né? Então a gente entende isso aqui apontando diretamente pra nós aqui, porque ele tá olhando pra gente, ó. Não desperdice Tá, papel. parei. Tá. Então, e aqui também, agrupamento, né? A gente acaba agrupando esses daqui porque tem a semelhança na quantidade de detalhes que eles têm, né? Na quantidade de informação que eles têm. Não. Esse aqui é talvez o mais que eu apliquei mais os princípios ali que foram vistos, assim, né? Tipo, a gente tem um desenho super grande, finalizado, com mais informação. Então, nitidamente, esse aqui é o primeiro desenho que chama a atenção na nossa página, né? Daí, próximo dele, a gente tem um desenho menor, mas com a mesma característica, assim, de finalização do desenho, né? E daí o resto são só desenhos complementares, assim, tá? Todos eles tentando manter o olho dentro da página, tá? Então, por exemplo, esse aqui tá virado pra cá, esse aqui tá virado pra cá. Então, é isso aí. Meio que sai, mas tudo bem. Acabou a página, já era. E aqui também, ó. Tinha esses espaços, eu fiz esses desenhos aqui, né? E daí tinha esses espaços aqui que eu acabei usando para trazer informações complementares, assim, pro desenho, né? E eu ainda tomei um cuidado aqui para que esses desenhos aqui de baixo eles estivessem virados para cima, só para manter esse sentido de leitura, assim. Mas não fez tanta grande diferença aí nessa situação. Enfim, eles acabam funcionando assim, ó, com sentido de leitura, certo? E esses aqui, que nem eu falei, claro que eles variam o tamanho entre eles, mas não muito na área da página que eles ocupam, né? Então daí é só pra mostrar, opções de design. Simplesmente isso, certo? Ficou legal esse aqui. Gostei. Mandou bem Luiz Felipe do passado. Esse aqui também. Acho que mandou bem. Um negócio meio editorial, assim. O tipo de ilustração, né? Tipo, não sei se serviria pra produção num curta ou num game, assim. Mas só se fosse um negócio bem estilizado, né? Então era isso que eu tinha pra falar sobre layouts. Xinguei muito o Feng no meu Hangout, ficou gravado. Azar, foda-se. Um comentário ali. A aplicação de luz e sombra nessas formas mais orgânicas, a gente usa os mesmos princípios de aplicação? Sim, Marcos. Legal que tu falou aí. Vamos tentar fazer uma forma orgânica aqui, sombreada, então. Tá? Deixa eu fazer uma silhueta qualquer aqui. Não, mentira, minto. Vou fazer uma forma... Ei, eu tô mentindo muito hoje. Isso aqui, ó. Vou desenhar ela aqui assim pra gente, tá? É essas formas que tu quer saber? Mais orgânicas, né? Tá, por mais orgânicas eu entendo isso aqui, tá? Isso, tá. E
Beleza, essa é a nossa forma 3D aqui, ó. As contour lines. Tá. Então agora eu vou fazer um layer aqui embaixo. Primeiro eu vou agrupar esses aqui que eu não vou usar mais. E vou fazer um layer aqui embaixo e vou dar um tom local para esse objeto, tá? Esse tom de cinza aqui, ó, tá? E eu vou pegar um brush mais rígido que eu tenho aqui. E assim, esses brushes aqui não é nenhum mistério, tá, pessoal? Sempre tem aquela pergunta: qual brush que tu usa? Eu uso qualquer um do Photoshop ali, eu só selecionei os que eu uso mais frequentemente, assim, tá? E daí aqui, ó, eu vou criar essa silhueta. E eu poderia criar com a Lasso Tool também, tá? Nossa, tá meio lagado aqui. Poderia criar com a Lasso Tool também. Mas eu fiz direto pintando, assim. Tá, só deixa eu dar uma paradinha nela aqui, que ela tá toda bugada. Tá. E ali, ó, tá o contour line dela, né? Então, quando eu for pensar nessas formas mais orgânicas, deixa eu ver. Isso. Ah, tá. Quando eu for pensar nessas formas mais orgânicas, eu vou tentar aqui remeter às minhas formas básicas, né? Então, isso aqui remete muito mais a características da forma do cilindro e da esfera, né? Pela maciez da forma. Então, essa alternância de planos vai acontecer de maneira suave. Então, os meus tons vão alternar de maneira suave, tá? E aqui, ó, eu vou só isolar aqui, isso aqui, para trabalhar só com essa parte cinza, né? E vou bloquear o meu layer lá, ó. E agora eu vou dar esse tom aqui mais escuro nessa parte, ó. Deixa eu... Certo? Porque os meus planos estão virando mais pra cá, eu decidi que vão ficar mais escuros. Beleza? E daí agora eu vou pegar esse tom mais cinza aqui pra dizer, tem uma luz vindo daqui, ó. Certo? Se eu tirar o layer ali, dá pra entender uma forma, tal como. Beleza? Era mais ou menos isso aí? Dúvida? Acho que a abordagem é a mesma, certo? Então é isso aí. Deixa eu agora ficar viajando nisso aqui. Eu vou ficar pintando isso aqui. Marcos mandou mais uma pergunta. Peraí. Não quero só seguir esse feito. Sim. Daí vamos pensar aqui. Isso aqui, né? Eu vou isolar aqui. Eu vou, sei lá, simplesmente pensar em algo que tem essa luz vindo daqui à direita, né? Algo que remeta assim, ó. Ops. Algo por aí. Acho que já Deu uma convém. travadinha, professor. É? Tá me ouvindo agora? Agora deu uma travadinha legal. Uns 10 segundos. Tá, mas não falei nada de importante nesses 2 segundos. No caso, Tá é só seguir a silhueta da forma. É o que eu tentei fazer aqui, certo? Mas como a minha luz tá vindo daqui e tá só embaixo, acho que não ficaria algo tão diferente assim. Tá? Essa obra de arte moderna aqui que eu fiz. Uma escultura. Não, tô fazendo meio errado. Certo. Só jogando tons aqui.
pra criar essa sensação de ter esses cortes, tá? É. Porque toda forma, todo tom que eu coloco no meu desenho, ele vai ser uma referência de alternância de planos, né? E daí toda alternância de planos é uma mudança na forma. Então eu tô, tipo, só viajando aqui, nisso aqui, tá? Talvez esse highlight tenha ficado muito forte. Talvez não, tenho certeza. Tudo bem. Posso conviver com isso, assim. Uhum. Então tá, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Não? Não? Eu vou fazer só mais um exemplo, então. Do cast. Deixa eu pensar o que eu vou falar antes de falar. Vou fazer só. Vou fazer só mais um exemplo para revisar as ferramentas. Não, peraí, o Gabriel tem mais uma dúvida. Fala. Ó, faltou um boss light aqui, ó. Ah, agora sim, rapaz. Opa! Agora sim. Aula 14? Qual que é a aula 14? Ah, tá. A aula 14 é a aula de gesture drawing, que eu não dou mais. Daí, mas eu te mando lá depois, certo? É. É que o conteúdo vai até a aula 11, 12, né? Daí depois é mais só aplicação, né? Então daí, tipo, só referências e tal. Sempre bom refazer, Gabriel. Sempre bom. Eu nunca parei. Eu refaço toda vez que eu dou aula. Show. Vai ter turma agora em maio. Depois da aula 11, acabou, cara. Não, brincadeira. Já tem gravado as aulas 12, 13 e 16. Porque comigo funciona assim, eu sou totalmente random. Mas tá lá gravado, daí daqui a pouco vai ter as aulas. E não são bem aulas daí, Marcos, são mais demos assim dos conteúdos sendo aplicados, né? Tipo, não vai ter nenhum conteúdo novo, certo? Então, vai ser tipo, ó, pessoal, para esse tipo de desenho, para desenhar esse veículo, para desenhar essa situação aqui, eu uso aquele fundamento, eu uso essa forma, certo? Então é mais isso aí, tá? É bem isso aí, Gabriel. Tá. Tá, então eu vou fazer aqui, ó. Ah, vou repetir o processo que eu fiz no início da aula. Travou tudo, né? Alô? Ah, tá travando, mas não vai travar na gravação. Tá de boa. Tá, agora caiu pra mim aqui. E isso vai ficar aparecendo na gravação.
Ei, voltei. Alô? Alô? Ixi, Maria. Al- Agora demorou um pouco mais pra voltar. Ei, voltei, caí. Ih, caiu de novo. Alô? Alô? Ai, ai. Vocês estão me ouvindo? Aham. Tá, beleza. Vocês estão me ouvindo, beleza. Deixa eu só ver o chat aqui. Perdi todas as mensagens do chat só pra avisar vocês, pessoal, se vocês tinham falado algo antes de eu cair. Tá. Mas enfim, só quero fazer mais um exemplo que nem esse aqui. Daí fazer com um cilindro, tá? Aqui. Então eu vou fazer bem rapidão aqui. Vou selecionar aqui, ó, criar a situação. Assim. Vou pegar esse tom aqui para fazer o tom do plano. Opa, vou fechar o layer lá, ó. Fechei. Ele vai ficar naquela imagem só, né? Naquilo que a gente já tinha ali. Vou desenhar aqui, fazer uma mancha que lembre um cilindro. Então eu vou fazer aqui, ó. Aqui. Pegar esse tom. Não. Um pouquinho mais escuro. E vou baixar ele pra cá, ó. Vou abrir a elipse, tá? E só vou conectar ele aqui, ó. Podia ter um pouquinho de convergência, né? Mas não teve, sinto muito. Beleza. Tá, então vamos pensar agora a sombra na forma, tá? E aqui, deixa eu ver. Vamos juntar esses dois aqui. E eu vou começar pensando nesse cilindro que eu tô vendo. Eu tô acima dele, tá? Então esse plano de cima. Alô? Alô? Então esse plano de cima aqui vai estar mais claro. E o plano aqui, ó, que vai estar virado aqui, vai estar mais claro também, porque eu quero que a minha luz venha dali. E tipo, eu sei que vocês não estão vendo online, mas é que tá gravando, então eu só vou seguir o conteúdo aqui e daí vocês veem gravado. Alô? Alô? Oi. Ai, gente, que sofrimento. Desculpa. Mas tá indo a imagem aí? Tá indo. Tá, beleza. Eu só botei o plano ali de cima e decidi que a minha luz ia vir da esquerda pra direita, tá? Então agora eu vou criar o cast shadow aqui disso, que vai ser algo assim, ó. Eu nem vou mostrar o fim dela porque não quero. Preguiça de novo, tá? E daí nós vamos ter o nosso bounce light, que vai ter um pouquinho desse tom do plano que eu tô trabalhando.
Então, esse bounce light vai ficar no layer do cilindro. Opa, muito forte. Tá? E a gente começa a ver o core shadow ali. E vai ter um pouco de bounce light aqui embaixo também, tá? Eu vou acentuar o core shadow. Não tão assim. Acho que assim já tá bom. E é isso aí. Tá? Vamos pôr mais iluminação aqui. E mais aqui, ó. E também vamos pensar na sombra de oclusão. Vou usar esse tom aqui. Tá? E é isso aí, ó. Bem rápido, tá? Dá pra ficar melhor. Vocês podem fazer melhor que eu. Vocês estão obrigados a fazer melhor que eu. É isso aí. Por hoje é só. Ah, não, peraí. Achei feio isso aqui, ó. Quer dizer, tem várias coisas que eu não tô concordando, mas vai que vai. Aqui eu acho que dá pra ficar melhor esse... Aqui o bounce light na própria sombra, né? No próprio sombra projetada. E vamos colocar um highlightzinho ali também. Já que estamos aqui. Tá? Beleza. Então assim, foi bem rápido, né? Claro que eu fiz uma situação bem fácil aqui para iluminar e tudo mais, para seguir o exemplo. Mas vocês podem usar os thumbnails da semana passada, né? Daí simplesmente aplicar as 8 condições de luz e sombra. E na verdade eu acho que a parte mais demorada de entender e conseguir fazer é a da semana passada mesmo, certo? Então é isso aí. Eu vou indo nessa. Então tá, pessoal. Deixa eu... Tchau, professor. Só vou desligar aqui primeiro para ele gravar agora. Peraí.